Vou guiá-los em oração, logo mais nós ouviremos a palavra do nosso Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela Tua graça de estarmos vivos, pela Tua graça, Pai, de termos a Cristo, pela Tua graça de podermos ouvir a Tua palavra. Se conosco nesse culto, recebe o nosso louvor pelos méritos de Cristo e fala conosco, Pai. Abençoe o nosso momento junto aqui diante da Tua palavra. Nós queremos te louvar pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco, pela Tua graça. É para isso que nós estamos aqui, Pai. É para isso que o Senhor nos salvou, é para isso que o Senhor nos criou. Nós somos gratos a Ti, Pai, por esse privilégio. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por essa semana, Pai. Te somos gratos por essa semana, apesar de todas as nossas dificuldades. E nós queremos te pedir agora para que o Senhor fale conosco. Nós fazemos essa oração, Pai, não no nosso nome, mas no nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, amados, e abramos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Nós estamos numa série, nesse mês de outubro, nos domingos pela manhã, sobre os 5 solas da Reforma, né? Mas nós temos 4 domingos nesse mês, né? Então sobrou para mim a missão de falar sobre os 2 últimos solas aqui. Vou falar de somente a graça e somente a Escritura, e, portanto, não tem como a gente fugir desse texto de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17, diz assim a palavra de Deus. Escute com fé, querido. Essa é a palavra sem erro, suficiente e poderosa do nosso Deus, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa. E nós queremos te pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco agora. Transforme a nossa vida, Pai, pela Tua palavra. Ser gracioso com o Teu povo. E faça-nos, Senhor, ouvir a Tua voz, nos concentrar na Tua voz. É isso que nós te pedimos, Pai. Não no nosso nome, mas no nome de Cristo. Amém. Nós precisamos de algo a mais. Aquilo que Deus já nos deu não é suficiente. É esse tipo de pensamento que entrou no meio da igreja, na Idade Média, antes da Reforma Protestante. Naquele tempo, a igreja se desviou dos ensinos bíblicos a respeito da graça. Já não era mais crido na suficiência da graça. Era necessário a graça e mais alguma coisa. Já não era crido tanto assim na suficiência das Escrituras. Era a Escritura e mais alguma coisa. Para o mundo da Idade Média, Deus havia perdido o seu poder. O homem, no alto do seu egoísmo, começou a se achar mais poderoso. Começou a achar que não precisava tanto assim de graça. E aí, seguindo o pensamento mundano da sua época, a igreja passou a considerar homens falhos como autoridades, a ponto de considerar a fala desses homens mais importante do que a fala de Deus. Os reformadores combateram esse tipo de pensamento e foram perseguidos pela igreja por conta disso. Mas desde antes da reforma, Paulo já combatia esse tipo de pensamento. Ele escreveu essa carta a Timóteo a fim de que Timóteo perseverasse na graça,
perseverasse na Escritura, porque muitos ali da época de Timóteo, da igreja, no alto do seu egoísmo, estavam querendo coisas além da graça. Achavam que precisavam de coisas além da Escritura. E Paulo, então, prepara Timóteo aqui a enfrentar as perseguições que ele certamente sofreria por crer na suficiência da Escritura, por continuar a crer na suficiência da graça, em dias de tanta descrença em relação a isso. E ainda hoje, amados, homens continuam se achando poderosos, poderosos demais, poderosos para se salvar por meios humanos, pelos seus próprios meios, continuam tentando ser perfeitos pelo seu próprio poder. A igreja ainda continua criando autoridades e colocando essas autoridades humanas acima do próprio Deus. Mas nos versos que nós lemos, você verá que, amado, a Escritura é tudo o que você precisa para viver nesse mundo, em tempos tão difíceis, porque a Escritura é o maior meio de graça que você poderia receber de Deus. Mas por quê? Primeiramente porque só a Escritura é poderosa para te salvar. Olha o que Paulo diz no verso 14 e no verso 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi salvo pela fé em Cristo Jesus porque aprendeu das Escrituras. O meio ordinário de graça que Deus escolheu para a salvação é a Escritura. Porque a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e não ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus. Paulo fala dessa palavra de Deus como sagradas letras, porque essas palavras aqui, amados, não são quaisquer palavras que geram qualquer benefício. Aquilo que você aprende, amado, na escola, na faculdade, nos cursos online da vida aí, pode ser muito útil, sim, para a sua vida profissional, mas não te salva. Porque só o conhecimento sagrado dessas letras podem te salvar. Mas, Daniel, eu já sou salvo. Sim, amado, nós cremos nisso, pela graça de Deus. Só que salvação aqui no texto não significa apenas ser preservado do inferno, mas ser liberto continuamente da doença que o inimigo, que o nosso pecado nos causa. Pela graça você é salvo pelo aprendizado da palavra, e quanto mais você aprende dessa palavra, mais saudável a sua alma fica. Você pode ter sido salvo e ainda assim estar com a sua alma debilitada, com a sua saúde espiritual debilitada, pela falta de um aprendizado mais profundo das Escrituras. E além disso, salvação aqui também tem o sentido de dar segurança quanto a ser salvo. Então, mesmo depois de salvo, quando o inimigo, amados, quiser jogar na sua cara que você não é digno dessa salvação, por conta de algum pecado específico, é para essa mesma palavra que te salvou lá atrás que você precisa voltar. Porque é por meio do que está aqui que Deus continua te salvando das investidas do inimigo. A salvação é um ato gracioso de Deus. Graça é um presente que você recebe sem merecer, mas esse presente não chega até você de qualquer jeito. Você é salvo em Cristo Jesus, é somente a graça, mas por meio do conhecimento das Escrituras, é somente a Escritura. Queridos, não há nada de novo aqui. Os irmãos sabem disso. Nós nos consideramos uma igreja reformada. Pela graça de Deus, apesar dos nossos pecados, nós ainda continuamos zelando por essa palavra, e isso é motivo de graças ao Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado para que o nosso conhecimento das Escrituras não seja apenas um conhecimento intelectual. Porque para Paulo aqui, conhecimento está atrelado à fé. Uma coisa não se desassocia da outra. Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado.
aprendeste e foste inteirado. Foste inteirado aqui tem um sentido de confiar, de crer. O conhecimento das Escrituras levou à fé de Timóteo, porque só aprender das Escrituras não basta. Amados, está cheio de gente aí que conhece um monte de coisa de Bíblia, mas não crê. Tem gente assim dentro da igreja, tem gente assim em seminários, tem gente assim em púlpitos. Se somos uma igreja que conhece muito as Escrituras, mas que não crê, nós não somos reformados. Porque quando os reformadores falavam para as igrejas que se desviaram da verdade, olha, é somente as Escrituras, eles não estavam dizendo que tinha que conhecer só as Escrituras, mas crer nas Escrituras. Pela graça, Timóteo foi salvo porque aprendeu e creu no que está aqui. E percebam que ele aprendeu e creu desde a infância. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele aprendeu desde a infância. Desde a infância aqui é desde bem pequeno até o seu pleno desenvolvimento. Queridos, se nós queremos que a próxima geração dessa igreja seja uma geração de crentes fiéis, nós devemos ensiná-los desde cedo e continuar ensinando-os. Nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade e também fazer o possível para que os nossos adolescentes não cedam ao que o mundo fala e continuem aqui ou em qualquer igreja bíblica, porque tal como na época de Timóteo, existe um monte de gente por aí pregando mentira, que converte para um evangelho de mentira que não salva de verdade. Só que essa tarefa de ensiná-los não é só desses que ensinam na igreja. Paulo disse para Timóteo que ele sabia de quem ele tinha aprendido. Foi o próprio Paulo que ensinou Timóteo ali, o seu filho na fé. Ele gerou Timóteo espiritualmente, ensinou desde bem pequeno até o seu desenvolvimento. Mas esse ensino, desde a infância, começou na casa de Timóteo. Ou seja, começou com a sua avó Lóide, com a sua mãe Eunice, que foram convertidas por essa mesma palavra. Portanto, amado, essa é uma tarefa sua, como pai e como mãe. Você tem ensinado o seu filho a palavra de Deus? Timóteo foi salvo pela palavra. Você foi salvo por essa mesma palavra. E você que não crê em Cristo Jesus também pode ser salvo por essa mesma palavra, porque ela é poderosa para salvar. Timóteo sabia disso. Afinal, ele era um jovem pastor ali, ele estava acostumado com as Escrituras. Mas Paulo achou por bem relembrá-lo sobre essa verdade tão básica, porque ele sabia do risco que Timóteo corria, porque ao redor de Timóteo as pessoas pararam de acreditar naquilo, começaram a confiar em outras coisas, assim como antes da reforma. E é por isso que Paulo fala para Timóteo: meu filho, não caia nessa conversa furada que está sendo pregada por aí. Está todo mundo largando a palavra, parando de crer na suficiência dela, mas você continue firme nela, porque a sua fé está em jogo, porque só a palavra salva. Para perseverar na fé, Timóteo deveria continuar firme no mesmo ensino que ele aprendeu desde pequeno. Paulo começa o texto falando: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Porque outros ali largaram o ensino verdadeiro e continuavam dentro da igreja. Eram pessoas que tinham conhecimento das Escrituras, porque alguns ali até ensinavam. Eram mestres, mas deixaram aqueles ensinamentos básicos e, por consequência, abandonaram a fé verdadeira e começaram a pregar um monte de coisa para agradar homens, que é o tipo de pregação que faz sucesso hoje em dia.
É o tipo de pregação que o próprio Paulo já alertava Timóteo que faria sucesso hoje. Paulo diz no capítulo 4 dessa mesma carta, dos versos 3 a 5, que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdade, e procurarão mestres que lhes digam o que querem ouvir. Elas se recusarão a ouvir o que as Escrituras dizem e seguirão as suas próprias ideias. Com medo das perseguições que eles sofreriam por falar a verdade, em um mundo que só queria saber de mentira, aqueles homens que conheciam a verdade, corromperam a verdade. Eram ainda pregadores, mas no fundo, como Paulo diz, eram enganadores, porque pregavam meias verdades. E uma meia verdade é o pior tipo de mentira, porque junta ali verdade com mentira. Tem um pouco de verdade ali. Por isso que é difícil discernir. Por isso que tem que conhecer as Escrituras para saber discernir isso. Para que você não tenha a sua fé abalada. Está cheio de pregador por aí, famoso, na internet, em igrejas, pregando meias verdades. Pregando só uma parte da Bíblia. Só aquilo que os homens gostam de ouvir. Mas quando, amados, os reformadores falaram, é somente as Escrituras. Eles não falavam, é somente parte das Escrituras. Paulo estava falando a Timóteo, os outros, filho, vão ser levados por essas meias verdades por conta do seu egoísmo. Você não. Você não vai se desviar da fé. Você vai permanecer na verdade. Você vai ser do contra, vai seguir o caminho oposto a que todo mundo está seguindo. E por isso você vai ser perseguido. Então se prepare, Timóteo. E é o que acontece ainda hoje, amados, com aqueles que ainda creem no poder suficiente dessa palavra. Eles sofrem oposição. A gente ainda é chamado de louco por achar que Deus fala com a gente por um livro que as pessoas lá fora falam que é um livro velho, um livro morto. E se você não tomar cuidado, querido, você também vai acreditar naquilo que o mundo fala. E você vai abandonar esse livro também, por parar de crer no poder suficiente dessa palavra, que salva. Para enfrentar dias difíceis que viriam, Paulo ordena a Timóteo a continuar firme na fé. E para continuar firme na fé, ele deveria continuar crendo na palavra. Depois de aprender e crer, Timóteo tinha que permanecer. Aqueles que são verdadeiramente salvos perseveram na fé. E se pela graça nós somos salvos ao ouvir a palavra, nós perseveramos na fé ao permanecer ouvindo essa palavra, ao permanecer aprendendo dessa palavra e crendo nessa mesma palavra. Assim como nos tempos antes da reforma, assim como nos tempos de Timóteo, o problema da igreja hoje é que ela tem deixado de crer no poder gracioso e suficiente dessa palavra para a salvação. Somente a Escritura é poderosa para te salvar, porque somente a Escritura revela como Deus te salvou. Mas uma vez que pela graça você é salvo, ainda há uma grande obra pela frente até que Cristo volte. Então a Escritura é o maior meio de graça que você poderia receber de Deus, porque ela é poderosa para te salvar, mas também porque ela é poderosa para te aperfeiçoar. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ao falar do poder da Escritura para aperfeiçoar o homem salvo, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, não só parte dela. Inspirada aqui significa literalmente ser soprada por Deus. Ou seja, essas palavras são vivas, e são vivas porque elas vêm da boca do próprio Deus. Isso, amado, que você pegou para vir ao culto hoje e colocou na bolsa ou debaixo do braço, é a própria voz de Deus.
Isso que você segura em mãos agora e que por vezes você negligencia durante a semana é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, não a palavra de qualquer homem, não a palavra de qualquer autoridade. E por isso, quando você lê essa palavra, quando você ouve uma pregação fiel dessa palavra, quando você é aconselhado por essa palavra, você não ouve aquilo que você quer, mas você ouve aquilo que Deus quer falar. Por ser de Deus, todos aqueles que são inimigos de Deus se opõem a essa palavra. Mas por ser a própria palavra de Deus, a Escritura deve ser a nossa maior autoridade, porque ela é totalmente útil para a sua vida, para te fazer viver bem, como santo que você é, para a glória de Deus. Paulo diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Primeiramente, ele fala de ensino, como nós vimos. Nós precisamos de ensino. Só a prática verdadeira, com teoria verdadeira. As Escrituras ensinam tudo o que você precisa saber para você se parecer com Cristo. Essa palavra aqui te instrui em tudo, naquilo que você realmente precisa crer, naquilo que você realmente precisa fazer. Mas ela também, como Paulo diz, é útil para a sua repreensão. Repreensão aqui significa ser convencido do pecado, ter a sua vergonha trazida à tona, a fim de que você se arrependa. O pecado, amado, só fica claro, o seu pecado só fica claro a você quando Deus te repreende. Caso contrário, se você não ouve repreensão, você continua vivendo tranquilamente, com seus pecados de estimação, achando que está tudo certo, que você não é tão ruim assim, mas o seu mal precisa ser trazido à tona, precisa ser exposto. Assim como uma doença precisa ser diagnosticada a fim de que seja tratada. E a Escritura traz esse diagnóstico. Mas não apenas isso, ela não apenas repreende, como ela também corrige. Ela te faz voltar ao caminho reto, ela te conserta. Além de mostrar a doença, essa mesma palavra trata. Ela é poderosa para te curar, para te colocar no prumo, para te arrumar, para te fazer você sair de um lamaçal de pecado onde você se encontra. Mas Daniel, não tem como sair desse lamaçal, não tem como largar esse pecado. Tem sim, amado. Tem como ser liberto de uma vida de fofoca. Tem como ser liberto da ira, da avareza, da ansiedade, da pornografia. Tem como ter o seu caráter restaurado. E o Senhor restaura esse caráter por essa palavra. E por fim, Paulo diz que essa palavra é útil para educação na justiça. Educação aqui tem a mesma raiz da palavra pedagogo. Ou seja, como um bom professor que acompanha pacientemente seus alunos pequenos nas dificuldades até que eles cresçam, se formem, se desenvolvam, a graça de Deus educa. Por meio da sua palavra, Deus nos acompanha. Assim como uma criança que é acompanhada, ela não recebe apenas um conhecimento e pronto. Porque ela não sabe o que fazer com esse conhecimento, e ela simplesmente esquece dele facilmente. As Escrituras são úteis para te relembrar aquilo que você sabe, para te mostrar o que você deve fazer com isso, e para te acompanhar naquilo que você tem dificuldade. Então ela é útil para o ensino, para ensinar o que é certo. Ela é útil para repreender, para mostrar o que não está certo. Ela corrige para te ensinar como você deve ser certo. E ela educa na justiça, a fim de que você permaneça no caminho certo. Tudo isso para quê, amado? Para que você seja perfeito. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo estava falando a um jovem pastor, que seria logo depois desses versos intimado solenemente a pregar essa palavra que Paulo tanto falou aqui. Essa era a obra que Timóteo tinha para fazer e que a própria palavra iria ajudá-lo a realizar. Mas quando Paulo fala de toda a boa obra aqui, ele está falando de toda a boa obra, de todo o homem de Deus.
Ou seja, de todo crente que é aperfeiçoado, que é melhorado para realizar boas obras. Boas obras aqui não no sentido de apenas trabalhar para a igreja, não no sentido de fazer caridade apenas, mas de fazer coisas boas porque você foi feito bom. De fazer você viver melhor porque você foi melhorado. Isso que é santificação. Você foi salvo para ser santo. E santidade te faz bem porque ela te aperfeiçoa, ela te melhora. Paulo afirma aqui simplesmente que a Escritura contém a receita perfeita para uma vida boa. E vida boa nós sabemos, apesar das dificuldades. Querido, Paulo está falando aqui que pela graça, Deus deu a você a palavra dele de presente, sem você merecer, não para matar a sua curiosidade, mas para transformar a sua vida. A fim de que você seja, pela graça, o mais parecido com Cristo, a fim de que você seja uma pessoa melhor e viva de maneira melhor, de maneira santa. O mal da sua vida que te impede de viver bem não é a sua circunstância, mas o pecado. Todo homem, toda mulher de Deus tem na Escritura aquilo que é necessário para viver suficientemente bem. Porque aqui tem tudo que é necessário para você ser santo. A pessoa que conhece essa palavra, que crê firmemente nessa palavra e faz o uso correto dela, tem tudo o que precisa para a salvação e para a santificação. Não tem falta nada para viver uma vida boa que dá bons frutos, como um servo de Deus. Hoje em dia, para o mundo lá fora, esse livro é ultrapassado. É insuficiente para te tornar alguém melhor. Para que você seja melhor, você precisa de meios desse mundo. Na verdade, para o mundo hoje em dia, você nem precisa ser tão melhor assim, porque você já é bom. Esse negócio para eles de pregação reformada é muito caxias, é muito pecado, ficar falando de pecado, que eu tenho que melhorar nisso, que eu tenho que fazer aquilo, ou deixar de fazer aquilo outro. Eu só quero saber que eu sou bom. Foi por pensamentos assim que a igreja, antes da reforma, se desviou da verdade. Foi por pensamentos assim que aqueles pregadores da época de Timóteo deixaram de pregar a verdade. E hoje quem sofre é quem prega essa verdade. O problema dos nossos tempos, assim como nos tempos de Timóteo, assim como nos tempos antes da reforma, é que os homens continuam criando autoridades humanas fora da Escritura para determinar como que tem que ser a sua vida. O problema da igreja hoje é que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja reformada, estão buscando a irmã lá, a profeta, para trazer alguma revelação, além dessa que Deus já quis revelar. Falando, portanto, que essa palavra é insuficiente, que elas precisam de coisas a mais. O problema de hoje da igreja é que ela tem considerado a palavra de um psicólogo maior, mais importante, mais poderosa do que a palavra de Deus. O problema da igreja hoje é que muita gente dentro dela tem buscado aquele pregador que vai falar só aquilo que vai acariciar o seu ego. Amado, se você está buscando aperfeiçoamento, se você está buscando ser alguém melhor, viver melhor, em todo lugar menos aqui, é porque você não crê de fato na suficiência dessa palavra. Então não saia por aí postando no Instagram no dia 31, é somente a graça, somente a Escritura. Se você tem buscado se aperfeiçoar em todo lugar, menos na Escritura. Se você tem buscado ser melhor em todo lugar, menos através dos meios de graça que Deus já deu para você. Nós precisamos de algo a mais. Aquilo que Deus já nos deu não é suficiente. É assim que o crente influenciado pela sua época pensa. Mas não é assim que você deve pensar. Porque você foi agraciado. Deus te deu a palavra dele. Você não precisa de mais para viver como Deus quer que você viva.
Você sabe disso. Timóteo sabia disso. Mas Paulo fez questão de relembrar, porque os dias lá eram difíceis. E Paulo sabia que os dias seriam ainda mais difíceis para aqueles que ainda creem na suficiência da graça, na suficiência da Escritura. Nós precisamos ser sempre relembrados, amados, das nossas bases, senão a gente balança. A reforma foi simplesmente a volta para as bases do cristianismo. Foi uma relembrança daquilo que a igreja havia se esquecido. Nós ainda precisamos da reforma, porque nós ainda precisamos da Escritura, nós ainda precisamos da graça de Deus. Só a Escritura é poderosa para te salvar e para te aperfeiçoar. E a Escritura é poderosa para te salvar porque ela fala de Cristo e Cristo te salva. Ele morreu numa cruz para te salvar e ressuscitou para te justificar. Foi por meio do sacrifício dele que você hoje pode ouvir a voz de Deus, tem acesso a ele. É o Espírito dele que te ilumina a entender essa palavra. É ele que te faz perseverar nessa palavra, porque você não consegue perseverar nisso aqui. Você não consegue se salvar. Você não consegue salvar o seu filho, porque no fim não depende do quanto de escritura que você ensina para ele, mas da graça de Deus. Você mesmo talvez não tenha sido, como Timóteo, ensinado desde criança corretamente sobre as Escrituras, e mesmo assim Deus te salvou, porque Cristo te salvou por essa graça, independente do lugar onde você estava. A Escritura é poderosa para te aperfeiçoar, porque ela fala de Cristo, e Cristo te aperfeiçoa. Você não é perfeito, mas Cristo é. A sua obra não é perfeita, mas a de Cristo é. Você não leva uma vida perfeita, mas Cristo levou por você. É o Espírito dele que torna perfeito todo aquele que nele crê. Você não lê o quanto de Bíblia precisa para se santificar, mas ainda assim Deus, por sua graça, continua te santificando, continua te melhorando, te aperfeiçoando, te habilitando a cada dia em Cristo. Cristo te dá o poder necessário para que você busque essa santidade por meio dessa palavra, pela graça de Deus, mas Ele começou a boa obra em você e Ele que vai terminar. A Escritura é o maior meio de graça que você poderia receber de Deus, porque Cristo é a própria palavra desse Deus. Ele é a Escritura encarnada e Ele é a maior manifestação da graça de Deus. Então, se você acha que precisa de alguma coisa além da graça, além da Escritura, você está dizendo que você precisa de outra coisa além de Cristo. Mas em Cristo, você já tem tudo. Então, permaneça nele. Vamos orar. Santo Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Nós queremos Te dar graças por isso, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos deu condições de Te ouvir, de aprender do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso que o Senhor fala. A nossa fé é fraca, mas o Senhor nos fortalece. Nós Te pedimos por isso, para que o Senhor nos ajude a permanecer na Tua palavra. Para que o Senhor nos ajude, Pai, a não ceder aos pensamentos do nosso mundo, da nossa época, que vão contrários à Tua palavra. Que dentro da igreja, Pai, que no nosso meio, nós possamos crer na suficiência da graça. Nós não temos que fazer, Pai, requerimento algum ao Senhor, porque o Senhor nos salvou pela graça. Não há nada de contribuição que a gente poderia fazer por isso. Nos ajude, Pai, a crer na suficiência da Escritura, que é poderosa para nos salvar e para nos aperfeiçoar, para que possamos viver suficientemente bem para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecermos disso. É isso que nós Te pedimos. Te dando graça pela Tua palavra, Te dando graça por aqueles homens, falhos sim, mas reformadores que foram guiados pelo Senhor, para que nós pudéssemos, Pai, estar aqui hoje, com acesso à Tua palavra. Ajuda-nos a continuar firme nela, pela Tua graça. É isso que nós Te pedimos, não no nosso nome, mas no nome de Cristo. Amém.